Olá, meus amores queridos, tudo bem com vocês? Meus amores, nós estamos aqui para nossa aula de hoje, relacionados ao nosso assunto aqui na disciplina de ciências. Então, vamos verificar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Queridos, como já citamos para vocês, nosso assunto de hoje será na disciplina de ciências, onde juntos vamos aprender sobre o som e a vibração da matéria. Observem. Vamos estar atentos aqui à nossa instrução de hoje, que será relacionado aqui a esse assunto. Então, como já vimos, nosso assunto de hoje será sobre o som e a vibração da matéria. Lá no livro, na página 157 até a página 160, nós iremos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá. Nossa voz, uma música que escutamos no smartphone e o barulho que uma moeda faz ao cair do chão. São diferentes exemplos de som. Apesar de serem diferentes fontes, todos os sons citados têm algo em comum. Eles são produzidos por vibrações. Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração, que gera ondas sonoras e um ambiente para essas ondas se espalharem. Esse ambiente pode ser o ar, a água e até mesmo materiais sólidos. Observe aí ao lado essas figuras que indicam que o meio material onde o som se propaga pode ser sólido, olha ali, martelando ali, né, aquele senhor. Também pode ser no líquido e no gasoso, né, através do ar. Nós percebemos o som por meio do nosso órgão auditivo, que é o ouvido. É ele que capta as ondas sonoras e as envia para o nosso cérebro, que vai interpretá-las e armazenar as informações e sensações do som. Existem sons que são harmoniosos e sons que são desordenados. Então, há diferenças nos tipos de sons. Os que os diferencia é que os sons harmoniosos são gerados com ritmo, intencionalmente ou não, enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica alguma. Instrumentos musicais são ferramentas inventadas para fazer sons manipuláveis, que compõem as músicas e são classificados de acordo com a forma a qual emitem seus sons.
Nos instrumentos de sopro, a pessoa usa o impulso de seu sopro para vibrar o ar, que vai passar por dentro do instrumento. E a vibração resultante vai gerar o som. Aí, ao lado, nas figuras, nós temos exemplos de instrumentos de sopro, como o trompete, o trombone de vara, a trompa. Nos instrumentos de cordas, o som é o resultado da vibração causada ao se manipularem as cordas. Observem que nós temos exemplos de instrumentos de cordas dedilhadas, como o violão, guitarra elétrica, baixo, viola caipira, cavaquinho, ukulele e a harpa. E também há outros instrumentos de corda, como o violino, a viola de arco, o violoncelo, o contrabaixo e também a harpa. Nos instrumentos de percussão, o som é resultado da vibração de uma membrana, como o tambor ou bumbo, ou pela vibração gerada pelo impacto de dois ou mais corpos, como é o caso do chocalho. Aqui também, ao lado, nós temos alguns exemplos de instrumentos de percussão, como congas, bongos, tijembê, darbuca, surdo de marcação, o tantã, o atabaque, o pandeiro e também o tamborim. Instrumentos eletrônicos são os que emitem sons que são gerados eletricamente. Temos como exemplo o teclado eletrônico. Nossa voz é o resultado da vibração de membranas elásticas localizadas dentro do nosso pescoço, chamadas de pregas vocais. Elas vibram graças à passagem do ar que sai dos nossos pulmões. É por isso que não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego. Para produzir a fala de formas diferentes, nossa língua, a cavidade bucal e os músculos do nosso tórax se movem. Nossa boca, nosso nariz e nosso tórax servem como amplificadores do som da nossa voz, como se fossem verdadeiras caixas de ressonância. É por isso que quando temos problemas respiratórios ou tampamos o nariz, nossa voz se modifica. Experimente aí na sua casa falar, olha, você está falando normalmente. Tampa, olha só, tampando o nariz, como é que fica a voz da tia Alessandra. Experimente fazer isso em casa, para você observar como o som da sua voz modifica. Quando falamos,
ou produzirmos algum som com nossa boca, o ar é expelido por ela. Por isso que ficamos sem ar quando falamos sem parar. Vários animais produzem sons diversos para finalidades diferentes. As aves, por exemplo, usam seu canto para atrair fêmeas de sua espécie, intimidar seu território e até mesmo para soar alerta contra predadores. Os sapos, as rãs e as pererecas macho, elas usam seu coachar para atrair suas parceiras. Os grilos imitem seu criquilar, roçando as partes duras de suas asas umas contra as outras, assim como o reco-reco, no intuito de atrair as suas parceiras. É dessa forma que os grilos imitem aquele som que a gente sempre fica a observar. Mantendo a saúde auditiva. Observe que nós temos que manter a nossa saúde auditiva. A exposição prolongada a barulhos muito altos pode prejudicar a nossa audição, podendo causar uma perca gradativa da nossa capacidade de ouvir. Então, muito cuidado, pessoal, aí com o que você está ouvindo, esses barulhos muito altos que vocês estão aí ouvindo. Cuidado, tentem ouvir sempre uma música, né, com o volume mais baixo, para que seus ouvidos não sejam prejudicados. É importante proteger nossos ouvidos de sons altos, seja por pouco ou muito tempo, pois quanto mais nos expomos a sons altos, mais depressa gastamos a nossa capacidade de ouvir, às vezes de forma irreversível. E o que quer dizer irreversível? Que não se pode reverter mais essa situação. Que se você ficar ouvindo sempre aquele som muito alto, aí você vai perdendo a sua capacidade de ouvir. E você não poderá mais trazer essa sua capacidade de ouvir bem novamente. Infelizmente, algumas vezes a situação é tão grave que não dá para reverter esse processo. A melhor forma de zelar pela nossa audição é nos prevenindo, é a prevenção. Prevenção é o melhor remédio. Quem se expõe a sons como de cortadores de grama, aviões, máquinas de indústria e shows, deve usar sempre proteção nos ouvidos, como aqueles protetores auriculares, por exemplo. Outra coisa, aqui uma dica importantíssima: não use fones de ouvido ligados no volume máximo. Como os fones estão diretamente ligados aos nossos ouvidos, o som que geram entram em contato direto com o nosso aparelho auditivo. Os fones de ouvido, eles devem ser utilizados para que você
escute, né, determinado som de forma particular, sem atrapalhar os outros, mas é necessário que você tenha cuidado para não estar utilizando no volume máximo, porque assim você vai estar prejudicando a sua audição. Agora, queridos, vamos à nossa atividade. Atividade no nosso livro, da página 161 até a página 165. Vamos lá observar? Olha só, na primeira questão, diz o seguinte: responda às questões. No item A, o que produz os sons? No item B, qual é o órgão que usamos para perceber os sons? E no item C, a voz é resultado da vibração de que partes do corpo? Queridos, tenho certeza que se você tiver tido atenção às nossos slides, você irá responder corretamente essas questões. Mas caso você tenha esquecido, você pode novamente reler o texto para poder responder corretamente aí as questões da primeira questão. Na segunda, faça a correspondência adequada. Número 1, o ar é soprado dentro de um instrumento de... Aí você vai lendo os itens 1, 2, 3 e 4, para que você possa fazer essa correspondência adequada. Já na terceira questão, você irá marcar apenas a alternativa correta. Temos 4 frases, marque somente a correta. Na quarta, o que diferencia um som harmonioso de um som desordenado? Escreva corretamente na quarta questão. Quinta, que animal gera som roçando as partes duras das asas umas nas outras? Você já sabe, então escreva aí na quinta questão. Você vai pesquisar e vai responder os sons que emitem cada um desses animais. Lá na sétima, leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Você irá ler esse texto, observar atentamente e vai responder no item A, quais são as causas da poluição sonora. No item B, vai pesquisar no dicionário o significado de poluição sonora. No item C, se você sofre com a poluição sonora. E no item D, quais devem ser os hábitos diários necessários à saúde auditiva. Já na oitava questão, você vai observar as imagens e vai responder os itens A e B de acordo com a imagem que está na oitava questão. Na nona, você vai trocar os símbolos pelas letras correspondentes e descobrir que sons alertam as pessoas. E na décima, você vai encher uma bexiga de ar, colocar próxima de um relógio e do ouvido, como se mostra aí a imagem. Olha só como é que essa meninazinha está fazendo aí. Aí depois você novamente vai encher essa bexiga com a água e vai repetir essa experiência. Aí você vai estar apto para responder as questões do item A, B e C, de acordo com essa sua experiência. Na 11ª, quais são os ambientes em que o som se propaga? E na última, você vai pesquisar e responder. Quando os astronautas americanos desceram na Lua, puderam comentar entre eles o grande acontecimento? Então, você vai explicar o porquê. Vai pesquisar isso aí, se realmente, quando eles chegaram na Lua, eles puderam estar conversando um com o outro. Aí, você responde e justifica a sua resposta. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até logo mais. Tchau, amores.